Oi, pai, tudo bem? Vim gravar o resumo aqui do livro Um Conto de Natal. Baba. A história começa no século XIX, num dia de Natal, 25 de dezembro. A história começa deixando bem claro que Marley morreu. Pro fundo a gente vai descobrir quem era Marley. A história conta que Marley era o patrão de Scrooge. Scrooge, eu não consigo falar direito, mas eu vou chamar ele assim, Scrooge. Era o patrão de Scrooge. E eles eram muito amigos, então quando Marley morreu, Scrooge ficou muito triste. Mas tem um porém. Scrooge não gosta do Natal. Então, ele tava muito bravo e triste naquele dia. Não triste, mais bravo mesmo. Aí quando ele tá vindo embora, ele escuta uma voz dizendo: Feliz Natal, tio! Que era Fred, o seu sobrinho, convidando ele pra ceia de Natal que ia ter lá, com a esposa e os filhos. Mas, como ele não gosta de Natal, ele não aceitou e disse que era pra deixar ele sossegado. Mas quando ele volta pra casa, ele vê umas coisas estranhas. Quando ele tá colocando a chave da porta de casa, sabe aqueles negócios que você bate assim na porta? Pá, pá, pá. Então, não era mais aquilo, era a cara de Marley, o rosto de Marley. Aí ele ficou assustado, mas depois por alguns segundos saiu. Só que como ele não ligava pra nada, ele bobagem. Aí ele entrou em casa e sentou assim no sofá e ligou e acendeu a lareira. Mas de novo ele viu o rosto. Pensou ter visto o rosto de Marley por alguns segundos nas chamas. Mas novamente é bobagem. Então ele vai pro quarto e vai dormir. Só que quando ele acorda, ele ouve um sino que tem lá na casa dele. Aí começa a negociar sozinho. Tum, 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 tum. Primeiro bem devagar, quase ninguém escutava. Aí depois ficou muito forte. Aí ele começou a ouvir um barulho como se fosse corrente assim, sabe? Uma corrente arrastando, cada vez mais chegando perto dele. Até que ele viu uma coisa atravessando, olha isso, atravessando a parede do quarto dele. Aí, como ele estava muito assustado, ele pergunta: quem é você? Aí o espírito responde: meu nome é Marley, não lembra, seu patrão? Mas, como o Marley estava como espírito estava com um gesso no rosto, Scrooge não acreditou e achou que era mentira. Mas aí ele tirou o negócio que estava no rosto dele. E aí Scrooge viu que era Marley e ficou assustado. Também quem não ficaria, né? Eu morreria de medo. Aí o espírito de Marley conta conta que ele também era muito mal. Tipo, não mal, mas que nem Scrooge, não ligava pra ninguém e sempre maltratava as pessoas. Aí ele conta que quando ele morreu, ele recebeu essas correntes que estavam sendo criadas quando ele estava vivo. E quando ele morreu, a corrente prendeu nele e aí ele tem que ficar carregando essa corrente pra sempre, sabe? Aí o espírito de Marley fala pra Scrooge que Scrooge já tá formando essas... como é o nome? Essas correntes também nele. Aí Scrooge pergunta porque se tem como eu, tipo, tirar essas correntes, sabe? Se tem como eu me livrar disso. Aí Marley fala que o único jeito dele se safar dessas correntes é de um único jeito. Que aí Marley fala que vão vir três espíritos na casa dele que vão ajudar a melhorar. Aí Marley vai embora e fala que eles nunca mais vão se ver. Mas que confia em Scrooge que ele vai conseguir se safar dessa. Mas como tá à noite, Scrooge vai dormir porque ele tá muito cansado. Aí quando Scrooge acorda, ele vê que tá perto da hora do espírito chegar. Aí ele fica esperando lá o espírito. Até que o espírito chega. Aí
como o Scrooge já estava acostumado, ele não ficou com medo. Aí o Scrooge, o príncipe, o espírito se apresentou. Aí ele falou: meu nome é o espírito dos natais passados. Aí o Scrooge pergunta: há muito tempo esses natais? Aí o espírito fala que os natais antigos dele, do Scrooge. Aí o espírito leva ele para uma cidade, um lugar, voando, porque o Scrooge conseguiu voar, né, com a ajuda do espírito. Aí eles chegam numa cidadezinha que o Scrooge reconhece a cidade. Aí ele fala: foi onde eu criei, foi onde eu vivi e morei aqui por muito tempo. Aí eles vão pra escola. Eles vão pra uma escola que tem lá. E aí eles olham e veem um menino, no dia do Natal, um menino sentado, lendo, sozinho e triste. E Scrooge se emociona muito ao ver aquilo, porque ele vê que é ele mesmo, entendeu? Natais passados. Aí ele se vê triste naquele dia. Aí Scrooge fica muito animado e fala que quer ver os outros natais dele com o espírito. Mas ao longo do tempo ele vê que ele fica cada vez mais sozinho e aí é muito triste, sabe? Aí ele fala que não quer mais ver nada e que quer ir embora. Aí como ele tava muito cansado daquela viagem toda, ele chega em casa e aí ele resolve descansar. Aí quando ele acorda, ele vê que já tá na hora do espírito novo chegar. O espírito novo que vinha chegar, são 3. Aí o segundo iria chegar. Aí chega a hora do espírito chegar e nada. 5, 10, 15 minutos esperando e nada. Aí ele vê uma luz lá no outro quarto. Que ele mora numa casa, né? E tem outro quarto. O quarto dos hóspedes. Aí ele vê uma luz lá e mesmo com medo, ele vai lá pra ver o que é. Aí ele encontra um cara alegre e e aí ele se apresenta: eu sou o espírito do Natal presente. Aí Scrooge fala que é o Scrooge, né? E aí o espírito do Natal presente leva ele pra casa de Bob. Aí eles descobrem que Bob é, na verdade, eles não, né? A gente lembra que Bob é como é o nome? O empregado de Scrooge. Aí o Scrooge, ele vai lá na casa de Bob, né? Com o espírito do Natal presente. E aí ele vê que a família do Bob é muito, muito, muito pobre. E recebendo mal do Scrooge, porque o Scrooge paga ele mal, ele tem 3 filhos para criar e um deles é doente. Aí Scrooge vê que ele deveria ser mais generoso com o Bob, até porque, pô, o Bob tem que cuidar daquela família toda, com o menino doente, com pouco dinheiro que ele recebe. Aí ele sente dó do Bob e passa a querer ajudar Bob. Nisso ele já vai mudando, você entendeu? Mas o espírito fala que o tempo dele já tá acabando. E aí deixa, com um estalar de dedo assim, deixa Scrooge na rua do trabalho dele. Aí ele escuta uma risada muito alta. Essa risada é do Fred, o sobrinho dele. Mas aí ele resolve ir pra casa e quando ele tá chegando em casa, é o que eu tô lendo aqui. Quando ele tá chegando em casa, aparece o novo espírito, que é o espírito do Natal futuro. Ele usa uma roupa, ele é bem alto. Ele usa uma roupa que cobre o rosto dele, cobre tudo. Aí esse espírito, ele não fala nada, ele leva o cara até um lugar. Aí ele escuta a conversa de outras pessoas falando sobre uma pessoa. Falando tipo assim, nossa, com que ele deve ter deixado aquele dinheiro todo que ele tinha e tal. As pessoas conversando dessa tal pessoa. Aí o espírito leva ele para o cemitério.
E aí, pra ele ver quem é essa pessoa, aí quando ele olha, ele que tá morto no futuro. Aí ele fala que... Aí ele pergunta pro espírito do Natal Futuro como é que ele pode resolver isso. Mas como ele não falava, ele só deixou assim... ele só deixou o Scrooge na rua de novo. Tipo, ele deixou lá e nunca mais voltou. Aí, como o Scrooge estava assustado, né, que viu que ia morrer, ele resolve que vai ajudar todo mundo pra se redimir e pra que ele não morra, sabe? Aí ele começa a ajudar um monte de gente, essa parte é legal. Ele dá aumento pro Bob, ele faz um monte de coisa boa. Aí ele resolve passar lá na casa de Fred, pra falar que vai... pra falar que vai... pra falar que vai jantar lá com eles, desculpa. Pra falar que vai comer e jantar com eles lá. Aí a família de Fred fica muito feliz. E aí eles vão, comem, fazem um monte de brincadeira. E fica esse final massa. E eu gostei muito do livro. Apesar de... Apesar de eu achar o livro muito grande, eu gostei bastante. Ele conta uma história massa do Scrooge, né? E eu leria muito de novo. Eu adorei o livro mesmo. Beijo, pai. Que o vídeo já tá muito grande.